Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à aula sobre movimento uniforme. Depois de termos estudado velocidade média, a gente agora vai dar continuidade, começando o estudo do movimento, podendo classificá-lo. Então, nosso primeiro movimento é o movimento uniforme. Vamos lá? Vamos começar. Vejam só, o movimento uniforme é um movimento que ocorre quando um corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá ok? E aí a velocidade do corpo é constante, e essa velocidade do corpo sendo constante, dá uma olhada no gráficozinho ali, tem um rapaz correndo, e vejam que o ΔS ali, a variação de espaço dele, em cada ponto varia 10 metros. E o tempo dele varia a cada 2 segundos. Então vejam que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. De 10 para 20 são 10, de 20 para 30 são 10, de 30 para 40 são 10 metros. E o tempo de 2 para 4 são 2, de 4 para 6 são 2, de 6 para 8 são 2. Então ele faz esse percurso percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso quer dizer que se ele percorre distâncias iguais em tempos iguais, a velocidade dele vai ser constante. E a velocidade constante é sempre a mesma, ok? Velocidade constante quer dizer velocidade que é sempre a mesma, ela não varia o seu valor. E no movimento uniforme surge uma equação, que é uma equação que vocês já conhecem lá do nono ano, que é a equação horária do movimento uniforme, a chamada equação sorvete, que é S igual a S0 mais V vezes T, ok? Onde o S é a posição final, o S0 ou SI é a posição inicial, o V é a velocidade média e o T é o tempo. Ok, pessoal? Ó, a equação da velocidade surge da equação, aliás, a equação horária do movimento uniforme surge da equação da velocidade média. Então eu fiz esse esquema aqui para vocês entenderem. Ó, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas eu sei que meu ΔS é o produto entre a velocidade média e a variação do tempo. Sei também que o meu ΔS é a posição final menos a posição inicial. E se eu colocar a posição inicial, que está negativa, no primeiro membro, para o segundo membro, ela vai positiva. E aí eu tenho a equação horária S igual a S0 mais V vezes T, a equação sorvete. Ok? É essa equação que a gente vai utilizar muito agora para estudar o movimento uniforme. Lembrando, movimento uniforme, o movimento em que um corpo, um móvel, uma partícula percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E a velocidade é sempre constante, é sempre a mesma, ok? Vamos adiante. Existem dois tipos de movimento no movimento uniforme. Então, o movimento pode ser chamado progressivo quando o deslocamento se dá a favor da orientação da trajetória. E ele é chamado de retrógrado quando o deslocamento se dá contra a orientação da trajetória. Vamos entender isso melhor? Olha esses dois gráficos aqui. Esse é o chamado movimento progressivo, tá certo? E esse aqui é chamado movimento retrógrado. E vamos entender a diferença entre eles. Pessoal, vejam que no movimento progressivo você tem a posição inicial do rapazinho aí e a posição final dele. E a trajetória está sendo orientada para a direita. Olha aí a seta para a direita. No movimento retrógrado, vejam que a seta está orientada também para a direita, mas o menino está fazendo um movimento contrário, por isso que é chamado um movimento retrógrado, tá certo? No movimento progressivo, a variação de posição ou de espaço aumenta, porque ele está indo a favor da orientação da trajetória. Isso quer dizer que a velocidade vai ser maior do que zero. No movimento retrógrado, a variação de espaço ou de posição diminui, e aí a velocidade
vai ser menor do que zero, porque ele está indo contra a orientação da trajetória. Então, está aí o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Olha o gráfico do movimento uniforme. O movimento progressivo tem esse gráfico aqui, tá? Você tem o plano cartesiano, o eixo Y representado pela posição S e o eixo X representado pelo tempo T. O gráfico ali é essa linha vermelha que inicia lá tocando o eixo da posição, que é o eixo Y, ali, o eixo S, né? A posição inicial é S0. Então, como o gráfico é crescente, a equação do movimento uniforme ela tem um sinal positivo para a velocidade. No movimento retrógrado, olha aí, a velocidade é positiva, é maior do que zero, e a função é crescente. No movimento retrógrado, vai acontecer diferente. O gráfico está inclinado para baixo e a velocidade é negativa. Ok? Então, a função é decrescente e a velocidade menor do que zero. Veja a diferença entre os dois gráficos e a equação que muda o sinal da velocidade média. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo? O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Qual é a velocidade média desse móvel? Pessoal, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. E o gráfico no plano cartesiano é a linha verde. Ok? Onde é que o gráfico inicia? A sua posição começa onde? No ponto 2 metros. E ele vai até o ponto 8 metros. E ele faz esse percurso de 2 até 8 metros num tempo de 2 segundos. Vamos tirar essa informação do gráfico e anotar os dados da questão. A posição inicial, que é o S0, é 2 metros e a final é 8 metros. Ele faz essa variação de posição em 2 segundos. Então, se eu utilizar a equação do movimento uniforme, o meu S é 8 metros, o S0 é 2, a velocidade é o que eu quero encontrar e o tempo é de 2 segundos. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau, é simples de responder, isso é matemática básica. Então, a primeira coisa é tirar o 2 do segundo membro e passar para o primeiro, vai ficar 8 menos 2, igual a 2V, porque V vezes 2 é 2V. 8 menos 2 é igual a 6, então 2V vai ser igual a 6. E aí o V é 6 dividido por 2, logo a minha velocidade é de 3 metros por segundo. Ok, gente? Então tá aí a resposta do primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão. Olha, agora ele deu a expressão do movimento uniforme para este carro. S igual a 100 mais 8t. Vamos identificar. O meu S é a posição final, não está sendo determinado. O 100 é a posição inicial, é o S0, mais o 8, que é a velocidade, e o t, que é o tempo. Então, essa é uma equação. A gente vai utilizar essa equação agora para determinar em que instante esse móvel passará pela posição 260. Gente, olhando os dados da questão, a minha posição inicial é 100 metros. Pela equação a gente percebe isso. A minha velocidade é de 8 metros por segundo. E ele quer saber qual é o tempo, qual é o instante em que ele vai passar pela posição 260 metros. Isso aí vai ser minha posição final, meu S final. Ok? Ele quer saber quem é o tempo. Então, basta pegar a equação S igual a 100 mais 8t e substituir os valores. Aí, você já tem o valor do 100 e o 8 na velocidade, já está lá. É só colocar no lugar do S 260 e resolver essa equação. Como é que a gente resolve? Vamos colocar o 100 no primeiro membro, vai ficar 260 menos 100, igual a 8t. E aí, o meu 8t vai ser 160. Se eu isolar o t, eu vou ter 160 dividido por 8, e 160 dividido por 8 é 20. O tempo está dado em segundos, porque a gente está trabalhando com a posição em metros, e a velocidade também aí está sendo dada em metros por segundo. Então, o tempo é dado em segundos. A resposta do meu exemplo 2 é 20 segundos. O tempo para que esse móvel passe pela posição 260 metros. E com isso, a gente chega
ao final do nosso tema de hoje, de movimento uniforme. Tem mais coisas pela frente, mas na aula de hoje a gente vai ficar por aqui e eu vou aplicar o exercício para você. Eu gostaria que você respondesse. Se tiver dúvida, revê o vídeo ou entre em contato comigo e responde o exercício que eu vou aplicar. Ok? Até o próximo vídeo.